Graça e paz! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que veio compartilhar a palavra de Deus, mais um devocional. E eu quero compartilhar com vocês. Vamos meditar e ouvir a voz de Deus através dessa palavra. Amém? Você crê que vai ouvir a voz de Deus através dessa palavra? Se você crê, diga um amém aí, deixe um amém nos comentários. O que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá em Mateus 9, versículo 27, que vai dizer assim, ó. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E responderam, sim, Senhor. E ele, tocando os olhos dele, disse, que seja feita, segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Glórias a Deus. Aqui, né, fala sobre a palavra de fé, né? Que aqueles 2 cegos, eles creram que Jesus poderia curá-los. E segundo a fé deles, né, Jesus ali curou aqueles cegos. E o que eu escrevi aqui no rodapé da minha Bíblia, que eu tenho uma Bíblia de anotação para ajudar no meu devocional, eu escrevo tudo e assim fica bem mais fácil. E por isso eu quero inspirar você a ler a Bíblia e também estudar aquilo que você está lendo, para você poder entender melhor aquilo que Deus tem para falar para o seu coração. E aqui é uma palavra que fala de fé, e eu escrevi assim, ó: a nossa fé determina a nossa colheita de milagres. Se a incredulidade domina a nossa vida, haverá uma infertilidade de milagres. E ao contrário também é verdade. Se crermos, veremos a glória de Deus. Então aqui fala que se eu for incrédula, né? Se eu não creio que Deus pode mudar essa situação, se eu não acredito que Deus está no controle, se eu não acredito que isso que está acontecendo na minha vida, que para mim é muito difícil, se eu não acredito que Deus é poderoso para fazer, como é que eu vou receber o meu milagre, né? Mas se eu crer, se eu acredito, tenho fé, confio, descanso, sabendo que Deus pode fazer, eu vou ter sim minha colheita de milagres, né? Aqui esses 2 cegos, eles creram que só Jesus poderia curá-lo, né? Só Jesus poderia curar, né, eles daquela cegueira. E assim foi feita, como Jesus disse, né, àqueles 2 homens. Sim, como à medida que você crê, assim será feito, você receberá o seu milagre. E aqueles 2 homens foram restauradas, né, a visão deles, porque eles acreditaram que Jesus poderia curar eles daquela cegueira. Que hoje a gente possa meditar nisso. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o problema que você está passando que está te deixando tão aflito e que você acha que não tem mais jeito e você acha que não vai dar certo? Creia que Jesus pode transformar, mas creia de verdade. Para você poder receber o seu milagre, você tem que crer. Se você não crê, como é que você vai receber o seu milagre? Tem muitas áreas da minha vida que eu decidi entregar nas mãos de Deus. Por quê? Porque eu não posso fazer. Já tentei várias vezes do meu jeito fazer e não deu certo. Então eu cheguei a um determinado ponto que eu falei, Deus, pertence a ti, tá nas tuas mãos, faça do seu jeito. É fácil? Não é fácil. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Como eu quero, Deus não vai fazer do jeito que eu quero. Deus vai fazer do jeito dele. Mas eu entreguei nas mãos de Deus. E uma coisa, meu irmão, eu ouvi ontem um vídeo falando que entregar nas mãos de Deus e descansar. E às vezes a gente entrega, mas toma, então a gente não descansa. Descansar é algo tão bom. E confesso que muitas das vezes, quando eu já entreguei coisas nas mãos de Deus e eu descansei, até esqueci daquilo, quando eu penso que não, aconteceu. Mas por quê? Eu descansei e entreguei nas mãos de Deus. Por isso que hoje, na minha vida, sempre quando eu entrego algo nas mãos de Deus, eu procuro até esquecer.
Ah, Deus, eu entreguei nas tuas mãos. Ou menos quando eu venho lembrar, eu falo, ah, Deus, não vou me preocupar. Eu entreguei nas tuas mãos. Essa causa está nas tuas mãos. E o Senhor vai resolver. Tá entregue nas suas mãos e eu vou descansar. É difícil, porque muitas das vezes, né, a situação é complicada e a gente olha com os nossos olhos humanos e fica ali, né, se perguntando, pensando, meu Deus, quando vai acontecer? Mas uma coisa eu sei, quando a gente descansa e confia totalmente, é aí que Deus trabalha. Porque enquanto a gente estiver com a nossa mão tentando mexer, tentando fazer, significa que eu não entreguei de verdade. Significa que eu ainda estou colocando a minha mão. E o trabalhar de Deus é no tempo e na hora certa, no tempo dele, não no meu nem no seu. Aqui esses homens, eles creram e por isso eles tiveram a colheita de milagres dele. Que você hoje possa entender uma coisa. Se você quer viver milagres, acredite, confie, entregue e descanse teu coração. Deus vai fazer. Creia que porque a palavra de Deus diz lá em Lucas 1,37 diz: nada é impossível para Deus. Então, se nada é impossível para Deus, não tem nada que Deus não possa fazer. Só que a palavra também lá em João 11 fala sobre a morte de Lázaro. E a morte de Lázaro fala que Jesus chegou no tempo dele. Não no tempo que Marta e Maria queria que Jesus chegasse para que Lázaro nem viesse a morrer. Mas Jesus chegou depois, Lázaro já tinha morrido. E Jesus fez um milagre. Jesus fez o impossível. Jesus, ele operou um grande milagre ali, ressuscitando Lázaro. Então, nos mostra, nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E ele chega no tempo, mas não no meu e não no seu tempo. Ele chega no tempo dele, como ele quer fazer, né? E como nós vemos aqui, nessa palavra que eu falei sobre Lázaro, tudo foi para a honra e glória do nome do Senhor. Porque foi algo impossível ali de se fazer, mas ele operou grandes milagres, né? Não foi para... foi ali um milagre para a glorificação do nome de Deus, né? E a gente pôde ver ali que não foi um mover de mãos humanas, mas sim de um Deus poderoso, que pode trazer até aquele que está morto à vida. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Aquele que ressuscita cego, aquele que ressuscita os mortos, aquele que faz cego enxergar, coxo, aleijado andar, aquele que morreu naquela cruz por mim e por você, pagando um alto preço de algo que nós não merecíamos, nós não merecemos nada. A gente não merece nada, mas ele pagou um grande preço pela minha vida e pela sua vida naquela cruz do Calvário. Então, se você tem uma causa, se você tem algo na sua vida que talvez você esteja preocupado, não deixe de crer. Jesus pode fazer um milagre, creia, para que você venha ter, como eu falei aqui, uma ótima colheita de milagres, você precisa crer. Então, retira toda a incredulidade do seu coração. Como diz na palavra lá de João, que eu sugeri aqui, a palavra fala que quando Jesus vai até ali e ele vai ressuscitar Lázaro, ele manda que se remova a pedra. E já vi muitas ministrações falando sobre a pedra simbolizando a pedra da incredulidade do nosso coração, né? Então, quero usar hoje então essa palavra, retire a pedra da incredulidade do seu coração e creia que Jesus pode transformar, que Jesus pode mudar a situação em que você vive, que Jesus transforma sim. Eu sou prova disso, eu vejo isso, o agir de Deus, né, na vida das outras pessoas, na minha vida, nos testemunhos, e eu sei que Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer o impossível acontecer, não há nada que seja impossível para Deus, como lhe diz Lucas 1,37. Então creia, Jesus pode fazer um milagre. Eu não sei qual é o milagre na sua vida que você tanto espera, que você tanto deseja, o que está acontecendo na sua vida, eu não sei. Mas creia que existe um Deus lá no céu, que Ele vê e contempla todas as coisas. Ele está sempre olhando para nós. Basta eu e você tirar um tempinho para falar com Ele,
né, expressar para Ele aquilo que você está sentindo. Então, eu quero inspirar você a tirar um momento com Deus, né? Vai para o teu quarto, conversa com Ele. Oração é uma conversa. Leia a palavra, um versículo, um capítulo, medita. Hoje em dia tem tantas plataformas de estudo. Você não precisa ter uma Bíblia de estudo, qualquer Bíblia, no celular tem Bíblia, e ali você pode pegar versículo tal, vai lá na internet, procura. O que significa esse versículo? Porque quando a gente não tem uma constância de ler a Bíblia, é difícil realmente da gente entender. Mas tem a internet, né? E a gente pode buscar, aprender. O que significa isso? O que é o versículo tal? Hoje a gente meditou aqui em Mateus 9:27. O que significa Mateus 9:27? Coloca lá no Google e ali você vai achar a explicação. Deus vai falar ao seu coração. Esteja sempre com o coração aberto, né? Comece a ler, comece a todo dia tirar um momentinho para você ler e falar com Deus. E assim você poder ouvir a voz de Deus através da sua palavra, né? Porque o caminho mais seguro que tem para você ouvir a voz de Deus é a palavra, né? Aqui é esse pão quentinho que desce do céu, é a palavra de Deus que nos alimenta e nos sustenta de pé. A gente precisa todo dia dessa palavra. Então, que você possa ficar com essa palavra hoje no seu coração. Creia e você verá a glória de Deus. Creia que Deus pode operar um milagre em sua vida e não há nada impossível para Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe.